Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, agradecemos a presença de todos à sessão solene para discutir o tema da campanha da Fraternidade 2018. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4, HF Digital, 12 da NET e também pela internet no site www.jacareí.sp.leg.br. Vamos agora nominar as autoridades que neste momento compõem a nossa mesa diretora dos trabalhos, iniciando pela excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, presidente desta casa, juntamente com a senhora Patrícia Juliane, secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jacareí. Acompanham ambos o padre Cláudio César Costa, pároco da Paróquia Imaculada Conceição, representando aqui o bispo diocesano Dom José Valmor César Teixeira, juntamente com o senhor Luigi Bertoncini, coordenador diocesano da campanha da Fraternidade. Com a palavra agora, a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, que fará a abertura desta sessão. Boa noite a todos os presentes. Eu saúdo todos os membros da mesa e declaro aberta a presente sessão solene e convido a todos para que nós possamos entoar o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino nacional, o hino da cidade de Jacareí.
berço mundo de filhos brilhantes, tradição de inegável valor. E o passado foi feito distantes, de trabalho, de força e amor. Morar do progresso do Portim, cidade em paz, Jacareí. E vencendo o futuro, não dista novamente será. Meu Deus paulista, morar no progresso do Portim, cidade em paz, Jacareí. E vencendo o futuro, não dista novamente será. Meu Deus paulista, esta é a rainha, todos encanta. Teu rio Paraíba ao caminho, é receber que o vento nos canta, e de ventura em ser brasileiro. Os teus bairros tranquilos, serenos, tuas praças e teus cidadãos, que são negros, são loiros, morenos, sempre iguais como puros irmãos. Morar no progresso do Portim, cidade em paz, Jacareí. E vencendo o futuro, não dista novamente será. Meu Deus paulista, morar no progresso do Portim, cidade em paz, Jacareí. E vencendo o futuro, não dista novamente será. E a tua alma é um sonho brilhante para conduzir teu povo feliz. Mas ela flor do vale gigante, em comando deste país. Lá de escolas, de fé e de igrejas, de comércio e doutrina ideal. Sabemos que é preciso que sejas deste vale comum capilar. Morar no progresso do Portim, cidade em paz, Jacareí. E vencendo o futuro, não dista novamente será. Meu Deus paulista, morar no progresso do Portim, cidade em paz, Jacareí. E vencendo o futuro, não dista novamente será. Meu Deus paulista. Neste momento, agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este cerimonial. Dom Galdino Cotiaro, presidente nacional e grão-mestre do Sodalício. Ana Cláudia Aquina, assessora técnica de acessibilidade. Paulo Henrique Domingues, secretário de Segurança do Cidadão. E Padre Messias Rochinski, pároco da paróquia Santa Cecília. Agradecemos também a presença de todos os presentes aqui. O Decreto Legislativo número 176, de 1999, de autoria do vereador, à época, José Carlos Diogo, instituiu a sessão solene para tratar dos temas da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é marcada pelo empenho de todos em favor da solidariedade e fraternidade, sempre abordando temas atuais que a cada ano propõem uma transformação social e comunitária, seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos, onde toda a população envolvida é convidada a ver, julgar e agir.
A campanha deste ano tem como tema fraternidade e a superação da violência e, como lema, vós sois todos irmãos. A temática central deste ano é a superação da violência, visando construir fraternidade, promovendo a cultura da paz e da reconciliação. A campanha nos provoca a sermos construtores da paz e gestores da fraternidade. Superar a violência é tarefa de todos. Vamos agora assistir a um clipe do hino da campanha da Fraternidade 2018, produzido pela Diocese de São José dos Campos. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-los com carinho e proteção, não mais verá a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Corrompe vidas e destrói a criação. Basta de guerra e violência, ó Deus clemente, é o clamor dos filhos teus em oração. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Venha a nós, Senhor, teu reino de justiça, pleno de paz, de harmonia e unidade. Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra, todos na roda da feliz fraternidade. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Tua igreja tem o coração aberto e nos ensina o amor a cada irmão. Em Jesus Cristo acolhe, ama e perdoa.
Neste momento, senhoras e senhores, passamos então a palavra para a presidente desta casa, Lucimar Ponciano. Boa noite a todos. Então, antes de ouvir a contribuição de cada membro da mesa sobre o tema da campanha de fraternidade, eu quero tornar público uma ação das crianças, professores, direção e família do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças, cujo eles fizeram uma discussão do tema da campanha da fraternidade e encaminharam um projeto, umas propostas, uma provocação que não cabe só ao Legislativo, cabe à Igreja, que trouxe esse tema tão importante a ser discutido para toda a sociedade, para a família em geral, e também para o Executivo e para todos nós que fazemos parte da sociedade. Por isso, eu gostaria que passasse, então, um pouco da experiência dos alunos desse centro de educação de ter feito esse trabalho e ter discutido o tema da campanha de fraternidade 2018. Então, vamos assistir a matéria da TV Câmara realizada lá no Centro Educacional. Investir mais na cultura, segurança nas ruas, principalmente à noite, muita harmonia entre as pessoas para que o mundo fique com mais respeito. não ter muitos xingamentos no trânsito, porque assim a gente pode ter uma Jacareí melhor. Estes são os desejos dos alunos do 5º ano do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças, que organizou ações para promover a campanha da fraternidade, realizada todos os anos pela Igreja Católica no Brasil, tendo como principal objetivo despertar a solidariedade de todos seus fiéis e também da sociedade brasileira, buscando uma solução para problemas que envolvem todos nós. Cada ano possui um tema, e o tema deste ano é Fraternidade e Superação da Violência. Todo ano a gente procura trazer para a realidade das crianças a reflexão sobre a campanha da fraternidade. A proposta era que as crianças, desde o mini maternal, até o 5º ano, que é o segmento que a gente atende na escola, fizessem essa reflexão aonde que eu encontro a paz e de que forma eu posso ser um agente de paz. E falando em agente da paz, olha lá quem vem chegando. O agente Luiz Henrique, do 3º ano, que foi encarregado de fiscalizar os princípios da paz e ensina os colegas de sala sobre sua função. E parece que todos entenderam a mensagem. O valor que a gente mais gostou foi o valor da gente aprender a respeitar o próximo desde pequeno, por causa que daí a gente pode levar isso para outras pessoas. Faça que o próximo seja feliz igual você. Que o mundo pare de ficar fazendo guerra, que o mundo inteiro está fazendo guerra. Então eu espero que isso não aconteça mais. Já no 4º ano, as crianças fizeram um canudo da paz e me explicaram como funciona essa ação e como isso pode mudar o mundo. A gente pede para a pessoa tirar um papelzinho. Nesse saquinho tem várias mensagens de paz, São Francisco. Aí a pessoa tira, aí a pessoa dá pra gente, a gente fala no ouvido dela. Que a gente aprende muito sobre a paz, e que a gente pode passar esses recados para as outras pessoas. Parem de falar das pessoas mal antes de conhecer, porque tem que conhecer por dentro e por fora. Porque guerra não leva em nada, só leva à morte e é uma das coisas que nos afasta da paz. A guerra só acontece se a paz é violada. O Marcelo me contou sobre o projeto do 5º ano. O nosso projeto foi sobre a superação da violência e fazer uns projetos para as pessoas tiverem mais solidariedade. E o projeto se tornou tão elaborado que veio parar aqui, na Câmara Municipal. A presidente Lucimar Ponciano acompanhou o projeto e foi conhecer as crianças. A gente só vai poder melhorar a nossa sociedade investindo nas nossas crianças e trabalhando muito a cultura da paz, onde eles se sintam importantes como cidadão e também já tenham a consciência do como é importante trabalhar os conceitos de sociedade, de exigência de direitos e deveres. A partir dessas vivências de solidariedade, de paz, de sermos agentes da paz dentro dos ambientes em que nós vivemos, nós acreditamos que nós estamos não só coexistindo, mas nós estamos também nos comprometendo com as pessoas. E no país líder de violência do mundo, onde o número de mortes violentas é maior do que na Síria, a mensagem da Manuela nos traz esperança de dias melhores. Para todo lugar que eu for, eu vou levar a paz.
E ainda vamos dando continuidade, porque eles também saíram da escola e foram apresentar e fazer um dia como protagonista da cultura da paz no Parque dos Eucaliptos, e aonde que eles entregaram esse projeto. Então, eu gostaria que a TV também já passasse o domingo que foi lá acolhendo a sociedade, a comunidade, por gentileza. Pode ir passando, esse está. Então, agora eu gostaria de convidar, então, os alunos, a Carla, o João Caetano, o Marcelo Henrique e a Lívia Eduarda, do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças, para falar sobre o projeto e apresentar a sua manifestação, que, como eu falei, não é só para o Legislativo, mas sim para todos os poderes e, conjuntamente com a sociedade, a família, como patrimônio da humanidade. Então, por gentileza. Então, senhora Lucimar Ponciano, ilustres vereadores e autoridades aqui presentes, com muita alegria que a Escola Nossa Senhora das Graças vem, então, apresentar um breve testemunho do nosso trabalho. Antes dos alunos, então, falarem sobre o documento, a nossa professora do 5º ano preparou também alguns objetivos. Então, eles vão falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso trabalho e uma outra aluna vai falar sobre algumas frases que foram importantes para o nosso trabalho. Na verdade, eles fizeram um trabalho muito rico, mas nós traduzimos numa linguagem um pouquinho mais formal. Talvez fosse até mais interessante eles terem trazido aquilo que eles fizeram, mas nós traduzimos numa linguagem um pouquinho mais formal, justamente para entregar em forma de documento. Então, o nosso aluno, Marcelo. Boa noite. O nosso projeto sobre a campanha da Fraternidade de 2018 é a Fraternidade Superação à Violência e o nosso ato concreto é a manifestação pela paz. Nosso objetivo é possibilitar os alunos a exercer ações de cidadania, perceberem-se autores de transformações sociais compatíveis com a sua faixa etária. Refletir e promover ações que nos transformam agentes de paz na família, na escola e no trânsito. Mostrar aos nossos alunos que somos cidadãos pelas autoridades se estabelecerem um diálogo responsável e produtivo. Nosso objetivo não é só formar indivíduos úteis à sociedade, e sim educar pessoas que possam transformá-las. Ou somos capazes de formar homens e mulheres com essa mentalidade, ou teremos fracasso em nossa missão. Boa noite. Segundo Victor Garcia Oz, conviver não é simplesmente existir um ao lado do outro, mas participar mutuamente de suas vidas. A paz é a condição para conviver
humana, porque só na convivência pacífica o homem e a mulher encontram um lugar adequado para o desenvolvimento de sua personalidade, educar para a convivência e preparar para a paz. Boa noite. Vou falar agora para vocês quais as nossas propostas de ações pacificadoras. Valorizar e apoiar os projetos que contribuem para formar o cidadão consciente. Projetos sociais, educacionais, culturais, religiosos e esportivos. O esporte é uma importante ferramenta do bem. Conscientizar por meio de frases motivadoras em murais na cidade sobre a importância de ceder no trânsito, esperar na faixa de pedestres, entre outros. Elaborar projetos em escolas para conscientizar sobre a violência. Promover nas instituições ou tratar as pessoas com educação, respeito e tolerância. Promover a maior igualdade entre homens e mulheres em todos os campos. Boa noite, eu estou aqui para falar sobre implantar e proteger. Aumentar as possibilidades de emprego e oferecer mais assistência social para os moradores de rua. Garantir a educação e lazer às crianças de bairros carentes. Melhorar o ensino público da cidade e valorizar o professor. Garantir o bom atendimento nos hospitais para a população. Elaborar projetos sociais eficientes para tirar os jovens das drogas. Ter um atendimento efetivo da Guarda Municipal, com mais policiais em bairros mais distantes do centro e rondas policiais para evitar roubos e outros tipos de violência. Garantir maior segurança nos estabelecimentos comerciais e nas ruas. Desarmar a população, construir mais ambientes de convivência na cidade, fazer valer as leis que protegem o meio ambiente. Bom, na verdade, eles ficam ansiosos e atropelam um pouco, né? Mas a ideia foi essa, né? Nos dirigimos, então, à senhora presidente da Câmara, aos ilustríssimos vereadores, né? E para entregar em mãos, então, esse documento que foi feito a partir de um trabalho que cada aluno do 5º ano fez com suas famílias, né? E a questão era: que proposta de paz desejamos para Jacareí? Então, nós colhemos todas as ideias e sugestões e resumimos nesse texto que eles acabaram de ler em 3 movimentos: o movimento do conscientizar, o movimento do implantar e o movimento do proteger, né? E então o Centro de Educação Nossa Senhora das Graças entende que, desde a mais tenra idade, deve possibilitar a seus alunos o exercício da cidadania e conscientizá-los de que podem ser autores de transformações sociais e promotores da paz. Então, respeitosamente, queremos entregar essa nossa pequena contribuição, porque, como a senhora falou, né, Lucimar, que desde os pequenos é muito importante. A Rede Câmara me perguntava: você acha importante começar já esse movimento de superação da violência já nessa idade com os pequenos? Sem dúvida, porque é uma campanha, a campanha da fraternidade. Primeiro, ela é universal, por ser católica, ela é universal. Ela é ecumênica, ela tem um cunho social muito forte. E ela é muito educativa, né? Então, nós, enquanto escola confessional, nós costumamos começar o nosso ano com o projeto da campanha da fraternidade. E eles já fizeram muitas atividades interessantes nas campanhas passadas, né? E então, trata-se assim com os pequenos, não tanto de discutir a violência. Eles trazem também, porque eles estão atentos aos meios de comunicação e tudo. Eles trazem, mas o nosso principal foco é
na superação dessa violência, né? Então, formar atitudes, esse é o objetivo principal da educação, formar atitudes, né? E daí nós estamos, concomitantemente, formando o futuro cidadão, né? E agradeço muito a oportunidade. Queria agradecer muito aos pais também, a professora do 5º ano e a professora de religião que está aqui. Então, agradecemos a iniciativa e o exemplo, o testemunho dessa cultura de paz, começando pelas nossas crianças, né? Como eu disse, esse compromisso da cultura da paz, de ser protagonista, cabe a cada um de nós. E eu já passei uma cópia desse projeto para a Igreja Católica, aqui representada pelo Padre Cláudio. Já passei também para a coordenação diocesana da campanha de fraternidade pelo Luigi, e vou estar passando também para o Poder Executivo, a Patrícia Giuliani, o compromisso, porque é todos nós que vamos fazer a sociedade ser justa, solidária e fraterna. E, sem mais delongas, então eu passo agora a palavra para a Patrícia Giuliani, que fará, representando aqui todo o Executivo, que é quem faz as políticas públicas do nosso município. Boa noite a todos. Boa noite. Quero cumprimentar a nossa presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, nosso padre Cláudio, é um prazer estar aqui, nosso coordenador diocesano, Luigi, que também está presente, nosso secretário de Segurança Pública, Paulo Henrique, que estamos sempre numa parceria importante, se tratando da violência, é importante que a gente possa abordá-lo em vários aspectos. Cumprimentar e parabenizar os alunos por essa iniciativa, é de fato muito importante para nós, e ainda ver as crianças já iniciando essa discussão dentro da escola, tendo esse espaço, esse momento oportuno, né? E é importante que a gente discorra sobre dois aspectos que são importantes hoje. Nós estamos aqui falando sobre a campanha da fraternidade, da cultura da paz, do respeito ao próximo, da solidariedade, entendendo que todos nós somos participantes, somos munícipes e coparticipantes e corresponsáveis pelas ações do município também. Então, entendemos que nós moramos na cidade de Jacareí, queremos o melhor para ela, que precisamos estar próximos ao olhar da educação, da assistência social, e que cada um possa fazer seu papel dentro da igreja, dentro do município como um todo, mas que a gente discorra de duas formas importantes. O poder público ele tem como corresponsabilidade a garantia do direito dessas pessoas. Tratar sobre a violência, discorrer sobre vários temas e sobre vários viés, né? A Secretaria de Assistência Social hoje, ela tem uma responsabilidade importante de garantir a proteção básica e garantir a proteção especial de todas essas pessoas e de garantir o acesso a de qualquer pessoa que dela necessitar. Então, hoje, para que vocês tenham conhecimento, no poder público, a Secretaria de Assistência Social tem os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, são 5 CRAS em todos os municípios, todas as regiões do município, sobre as 5 regiões do município de Jacareí. Nos CRAS, a gente tem a responsabilidade de oferecer a proteção básica, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é vinculado e trabalha especificamente com as famílias, com um olhar preventivo, discutindo vários temas que abrange toda a política pública da assistência social, mas que está voltado para a família. E o CREAS, que é o serviço o CREA é o nosso serviço de assistência social especializado, né, o centro de referência. Nós inauguramos mais uma unidade agora na região oeste, eu acho que foi uma entrega importante, porque hoje a gente tem um diagnóstico socioassistencial que na região oeste a gente tem o maior índice de vulnerabilidade social e principalmente de violência. Então, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, trata da violência doméstica, da violência
sexual contra a criança e adolescente, com os menores que sofrem e que estão cumprindo medida socioeducativa, e tem um olhar importante também sobre um serviço que chama PAEF, que é um programa de atendimento especializado a famílias e indivíduos. E eles estão, especificamente, todos eles são realizados por profissionais da assistência sociais, psicólogos e uma equipe diferenciada. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que a gente discorra com esses dois viés. O poder público tem a corresponsabilidade de, através da garantia de direitos, garantir esse acesso e essa discussão à violência. E com a igreja e a sociedade civil, nós temos que falar sobre a questão da fraternidade, da cultura da paz, enquanto cidadãos que moramos na nossa cidade. Recentemente, numa preocupação importante do governo, do nosso prefeito Isaías Santana, ele lançou um programa Família Segura, que é um programa onde a gente vai ter uma atenção especial à mulher vítima de violência, né, a violência doméstica, e é uma união da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Segurança Pública e também da Secretaria de Saúde, para que a gente tenha um atendimento direcionado e específico para essa mulher e para a sua família. Então, antes da gente discorrer sobre todos os aspectos da violência, a gente precisa propor ações mais efetivas, mais eficazes, mais rápidas, e que a gente possa também fazer tudo isso com um olhar muito sensível de respeito, né? Respeito às pessoas, porque eu costumo dizer que a gente não consegue quantificar, né, a dor da violência. Nós não conseguimos quantificar a violência da mulher, né, dessa criança, nós não conseguimos quantificar o impacto que isso vai gerar na vida futura dela, no progresso e no sucesso dela e na história de vida. Então, cada indivíduo ele tem uma responsabilidade importante no cuidado do outro, de cuidar da outra pessoa, seja através dos nossos serviços ou do olhar fraterno, né, da cultura da paz. Independente de estarmos na Secretaria de Assistência Social e temos essa corresponsabilidade junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, o município como um todo precisa entregar essas ações e promover um serviço público de qualidade para que a gente possa gerar um impacto menor nessa violência. Mas hoje é importante nesse momento, e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo isso com vocês e a todas as pessoas que nos ouçam, né, que a gente possa promover essa cultura da paz dentro das nossas casas, né, que possamos olhar para as nossas famílias, que a gente possa ser um exemplo dessa superação da violência, que a gente possa contribuir, e estamos aqui hoje para ouvi-los, para contribuir com as propostas, para que a gente tenha uma cidade com uma melhor qualidade de vida. Então, hoje, em termos da municipalidade, respeitando e representando o prefeito Isaías Santana, a gente coloca à disposição para discussões, a própria Secretaria de Assistência Social. Deixo aqui o convite para que os alunos conheçam a Secretaria de Assistência Social e possam conhecer os nossos programas. Nós temos programas vinculados à pessoa que mora na rua, à população de rua, às mulheres, aos adolescentes. Então, eu deixo o convite à escola para que possa lá conhecer os nossos serviços e deixamos aqui em aberto aqui todos que queiram discutir e queiram propor ações para a Secretaria de Assistência Social. Nesse momento, eu parabenizo também a todos os presentes que estão aqui nessa noite, porque estão preocupados, de fato, em contribuir, né, de propor uma ação importante, porque sabemos que tudo que a gente faz dentro do município, ele volta diretamente para as nossas famílias, né? Eu sempre digo isso. Nós moramos aqui em Jacareí, então nós temos hoje uma oportunidade de governo de estar trabalhando para a nossa cidade e que esse reflexo se volte para todos nós. Então, parabéns pela iniciativa. Nós estamos sempre abertos a contribuir, entendendo a responsabilidade deste tema, que é muito relevante. Obrigada, Patrícia. Então, agora eu vou passar a palavra para o Padre Cláudio, que está representando nesse ato o Dom César, né, o nosso bispo diocesano, e também já deixo aqui o meu abraço ao Padre Messias, que se faz presente. Por gentileza, Padre Cláudio. Senhora vereadora Lucimar, presidente dessa casa, Patrícia Giuliani, Luigi, nosso coordenador diocesano da campanha da fraternidade, Padre Messias, as crianças da escola, Nossa Senhora das Graças. Temos o secretário Paulo Henrique, que sempre também nos ajuda, sumiu o nome, é o cansaço da quinta-feira.
Quero também cumprimentar aqui as nossas comunidades que aqui se fazem presente e dizer, em nome de Dom César, em nome dos padres de Jacareí, dos diáconos, de todas as nossas forças vivas das nossas comunidades, a importância desta noite da gente refletir, conversar um pouquinho sobre o tema da superação da violência e, acima de tudo, sobre o descobrir esta irmandade que nasce no coração de todos nós. Eu ficava pensando, quando nós cantávamos o hino de Jacareí, cidades de indústria, de comércio, de igreja, cidade que precisa aprender a somar para o bem de todos. Quando aqui estive também representando Dom César, no início dessa legislatura, eu fiz questão de dizer que a igreja sempre seria parceria e profecia. Parceria em tudo aquilo que pode contribuir para o bem da cidade, para o desenvolvimento de todas as pessoas, e profecia também na nossa missão de discípulos e de seguidores de Jesus Cristo. Queria ainda destacar, o Padre Messias pode me ajudar também, nós que estudamos um pouquinho de filosofia, Atenas é o berço da filosofia. E a filosofia é saber, acima de tudo, compreender e conversar com o outro. A cultura da paz nasce quando a gente aprende a conversar com ideias diferentes, se respeitando. Hoje nós vivemos muitas vezes numa cultura do ódio, da raiva, da violência, principalmente quando as ideias são diferentes. Nós precisamos ter um pouquinho de paciência, saber discutir, saber conversar, saber perceber aquilo que soma, aquilo que de fato é a diferença, mas sempre respeitando o outro. Se a gente der esse passo, e eu acho que as crianças aqui mostraram um caminho, nós teremos com certeza a condição de construir uma cidade melhor. Eu achei bonito também aqui, quando as crianças falavam, de incentivar esta cultura da paz. Eu sempre caminho muito a pé, por estar aqui no centro também de Jacareí, e vejo as placas que foram colocadas de literatura, de autores, Parque da Cidade, em tantos lugares aqui da cidade de Jacareí. Quem sabe também esta placa, as placas da paz, alguma coisa, ou em determinados momentos a gente pode somar e fazermos juntos, seja aí uma proposta também para a gente levar para frente. Agradeço, então, em nome de Dom César, a presença de todos e coloco, acima de tudo, a Diocese de São José dos Campos aberta para aquilo que o Executivo, o Legislativo e também o Poder Judiciário achar necessário nesta grande campanha pela paz. Obrigada, Padre Cláudio. Então, agora vamos passar a palavra ao Luigi, que é o coordenador diocesano da campanha de Fraternidade 2018, para que ele discorra sobre o tema da campanha de Fraternidade. Boa noite a todos. Boa noite à presidente Lucimar, aos padres Cláudio e padre Messias, a Patrícia, que representa o executivo, junto com o secretário, a nossa comissão diocesana, que tem várias pessoas aqui da comissão, eu não sou sozinho nessa coordenação, nós temos várias pessoas presentes aqui hoje, praticamente, quase acho que está toda a equipe aqui, Tem 1, 2, 3, 4, acho que estão todos os representantes da Diocese hoje aqui, das 7 regiões que a Diocese compreende. E também a escola, a diretora, as crianças, que uma iniciativa muito interessante. Eu vou levar a ideia para provocar algumas, talvez, escolas lá em outras cidades. Eu começo dizendo que para combater ou para superar a violência, qual é a proposta da campanha para esse ano? Ela tem que fazer um caminho, porque superar quer dizer transpor, você tem que passar por etapas. E o tema da campanha, ele está bem claro, fraternidade e superação da violência. Nós não queremos parar na violência, é óbvio que temos que fazer um diagnóstico da atual situação, que o texto base faz isso, dentro do ver,
faz um diagnóstico e depois nós vamos para a ação. Inclusive, esse encontro já é um ato, um gesto concreto, um ato de agir da campanha. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho aquela mensagem de paz da oração de São Francisco de Assis. Vocês lembram? Todo mundo lembra? Tem tema música, né? Onde houver ódio, que leve o amor. Onde tiver tristeza, aonde eu tiver discórdia, que leve a união. Essa é o passo. São Francisco, lá na Idade Medieval, já deu a dica de como superar a violência. Porém, o ser humano vai se desenvolvendo. Muitos da psicologia atestam que o ser humano está evoluindo, ou seja, nós estamos tornando cada vez mais animais, mais instinto do que racional. Porque quando a gente deixa a razão e a emoção funcionar dentro, nós tornamos fraternos. É o que a campanha pede, fraternidade. E como o padre Cláudio falou, a nossa igreja, ela tem uma missão dupla nessa sociedade. Profética, de anunciar e denunciar as injustiças, as questões que diminuem a pessoa humana, a questão da dignidade, e ao mesmo tempo propositiva, participativa, parceira, porque nós não estamos aqui para jogar pedra. Aliás, ontem a gente teve esse encontro com o coordenador estadual, ele falava um pouco disso, vocês lembram, né, senhor? Nós temos que, para superar a violência, pegar as pedras e guardar no bolso, e começar o diálogo. Porque quando a gente vai para uma conversa com a pedra na mão, a tendência é logo atirar. Por isso que a igreja é contra o armamento, né, do cidadão. Porque eu não acredito que o ser humano brasileiro está preparado para portar uma arma. Porque a qualquer coisa ele já explode e já quer eliminar o seu opressor. O trânsito, que é uma das 12 violências indicadas no texto, é típico disso, né? Então, superar a violência, e aqui eu quero falar um pouco da nossa igreja, ela começa dentro da igreja. Eu não sei se todos acompanham as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, e aí vai. Como as pessoas deixaram, Facebook principalmente, não é? As pessoas deixaram de tirar fotos, selfies e falar de coisas maravilhosas para começar a apontar, ou seja na política, ou seja no futebol, ou seja, tem uma que eu achei o máximo, que o bannerzinho no Face estava assim, se eu falar que eu sou contra o coentro, pronto, já vai aparecer um monte de grupos contra o coentro, porque todo mundo quer ser contra alguma coisa, e aí a violência se instala. Então, o ser humano já começa ali. Nós temos muitas coisas para superar intra-igreja e depois extra-igreja. Nós precisamos, a reflexão da campanha é nesse sentido. Não só falar para a sociedade, apontar para o poder público, Patrícia, é isso, queremos mais política, queremos mais atendimento, a saúde está desumana, e que é isso, tem população de rua, tem drogado para lá, para cá, a Cracolândia, pelo menos em São José, está alastrando de uma forma que nós não estamos sabendo lidar com isso, porque ali tem seres humanos. Aí é uma outra chamada de atenção, a tendência nossa é higienizar, tira da nossa frente o que é feio, o que nos causa repulsa, tira o homem de rua, tira a mulher de rua, tira a prostituição, tira todo mundo e toca lá num canto da cidade e deixa lá como se fosse coisa. Né? Nem com lixo, aqui eu vim aqui na inauguração da estação de tratamento de resíduos, nem o lixo é mais jogado de qualquer jeito, o ser humano é. Desculpem aqueles que, de repente, eu tenho um cachorrinho, uma cachorrinha, que defende os animais, mas o ser humano, às vezes, está ficando em segundo plano em detrimento do próprio animal. Que dentro do plano de Deus, os seres humanos é mais. Não que nós devemos maltratar os animais, mas eu estou falando da lógica da inversão de valores. E aí eu pergunto para nós, para a gente ir além da discurso, que sociedade nós temos, que sociedade nós queremos
E a pergunta crucial, que vai para as crianças e vai para nós mais de idade. Qual é o meu papel nesta sociedade? O que eu estou aqui? Qual é a minha proposta enquanto ser humano? Enquanto promotor da paz? Eu promovo a paz nas pequenas coisas? Em casa, no trânsito, no trabalho, na escola. Hoje, uma das doenças mais graves nas escolas é o bullying, não é, diretora? Hoje, os alunos, coisa que a gente só via em filme americano, porque lá é muito grande isso, chegou aqui de uma forma muito grave. Em São José, nós tivemos uma adolescente que suicidou-se. Isso não chegou na mídia, chegou porque a minha esposa é psicóloga clínica, isso chegou, era ex-paciente, se suicidou por causa do bullying, 14 anos. Uma pessoa chegou a tirar a vida porque não aguentou a pressão dos colegas, uma violência. Até que ponto nós vamos estar? Qual é o meu papel nessa sociedade? É isso que a campanha quer trazer, essa reflexão. E aí, nós entramos com essa questão hoje aqui, que é o papel do poder público. Né? O poder público tem um papel fundamental, porque para superar, nós temos que começar a enfrentar as violências. E começamos a enfrentar com as políticas públicas. Que seja a política de assistência, a política da saúde, a política da educação, porque prevenção se faz com formação e informação, é a primícia básica de qualquer prevenção. É só pegar os programas de saúde aí que faz prevenção, né? Começa com a informação, que a partir dali você começa a instrumentalizar a sociedade para ela se prevenir, como a vacina, como cuidados com a dengue, assim vai. Então, esse passo de superar, ele exige compromisso, conversão, e aqui eu falo conversão no sentido teológico da palavra, vamos dizer assim, se posso dizer assim. Conversão mesmo é mudança de atitude. Eu não posso tratar o outro como uma coisa, um objeto, porque era um ser humano igual a mim. E para nós que acreditamos, imagem e semelhança de Deus. Isso é fundamental. E acima de tudo, o amor fraterno, porque as pessoas confundem o amor. Acha que amor é aquele que o marido tem pela esposa, que o namorado, ou o amor é aquilo que eu gosto de um prato de comida. Não, é o amor fraterno. Eu amo a Lucimar porque ela é minha irmã, porque ela é em Cristo minha irmã. Eu amo a cada um aqui porque são pessoas igual a mim. Isso é a chave, talvez, da nossa sociedade. E fecho, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Eu esqueci de soltar meu cronômetro, preparei e não soltei. Com aquele que foi o maior precursor da paz no mundo. Eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando. O homem que é modelo de não violência, chamado-se Jesus Cristo, que recentemente, dia 1º agora, celebramos na Páscoa. Qual foi o ato mais cruel que Jesus teve? A cruz, não foi? Na cruz, ele sofreu diversas violências e que chegou à morte. Uma das consequências da violência é a morte, como eu falei dessa menina e o próprio Cristo. Mas qual foi a atitude de Jesus na cruz, momentos antes de morrer? Olhando aquele povo que ainda o zombava. Ele falou o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Maior demonstração de paz, gente. Ele podia ter ali falado, maldita raça que está matando o Filho de Deus. Podia amaldiçoar. Não, não. Vocês fazem comigo, mas eu não desejo isso para vocês. Eu quero que vocês construam a paz. Eu estou dando um exemplo. Em todas as atitudes narrativas de Jesus no Evangelho, nenhum momento ele foi violento. Em nenhum momento ele usou de violência. Isso serve para quê? De exemplo. Para que nós copiemos e sejamos melhor, porque ele falou, vós podeis fazer coisas maiores do que eu faço. Então, a cruz é um sinal de contrariedade, ou de
contraposição, porque foi lá que ele fez a opção pela paz, na cruz. Ele deu a vida pela paz. E depois, quando ele volta agora, após a Páscoa, o que ele fala no meio dos apóstolos, quando ele vem ressuscitado? Qual é a saudação? A paz esteja com vocês. É isso? Então, desejar a paz é mais importante que desejar bom dia. Eu tomei esse hábito, todas as minhas correspondências eletrônicas vai assim: bom dia, a paz esteja com você. Porque é um desejo que nós temos que ter. Se nós não desejarmos a paz, ela não se instala. E aí, essa é a nossa questão. Como que fica a nossa resposta a pelo menos 12 tipos de violência que a campanha traz? Só vou citar para vocês: violência racial, contra o jovem, contra a mulher e homens, contra a violência doméstica, a sexual, exploração de seres humanos, tráfico de ser humano, a do campo, a violência no campo, não é muito comum o nosso aqui, mas tem, principalmente no estado de São Paulo, as drogas. Eu fiz uma análise sociológica, até antropológica, praticamente as drogas estão por trás, ou direto ou indiretamente, de todas as violências que acontecem na nossa sociedade. De um jeito ou de outro, ela tem raiz. A questão judicial, quantos presos não deveriam estar mais presos estão lá. A violência da polícia, contra a polícia e da polícia. A violência da informação, a que eu já falei, né, dos meios sociais. A violência na religião, quanta intolerância. O que eu apanhei, gente, apanhei no bom sentido na mídia, por causa da campanha da fraternidade, porque algumas pessoas dentro da igreja criticam e falam que é coisa de comunista, que é coisa... Eu falei, gente, o evangelho não tem nada. Jesus, inclusive a exortação do Papa que saiu essa semana, fala exatamente disso. Defender o pobre, defender a injustiça, não é coisa de comunista. Palavra de Francisco. Está lá no 14 ou 15, no item tá. E, por fim, a violência no trânsito, que nós já falamos. Então, o meu recado de tudo que a gente falou, e para provocar para vocês, agora a gente vai entrar nesse debate. Qual é o meu papel na sociedade? Qual é a minha resposta face a essas violências todas que nós estamos vivendo na sociedade? Tem jeito? Temos que enfrentar para poder superar. E aí, eu deixo a palavra aberta. Senhoras e senhores, então, neste momento, será aberto o debate sobre o tema da campanha da fraternidade. Solicitamos ao senhor Luigi Bertoncini que faça a condução dos trabalhos nesta fase da sessão solene. De vez em quando falha, melhorou. Sou eu aqui. Então, agora tem o microfone sem fios andando. Quem quiser, acho que já tem uma inscrição aqui com a Flávia. E aí, só levantar a mão para as meninas que elas vão. Esse momento, então, inclusive, é de sugestões, tanto para a mesa, quanto para a prefeitura, para o legislativo, porque eu tenho uma planilha aqui, eu vou anotar. E o objetivo desse encontro é encontro, mas não é para ficar na faladação. É tirar propostas que depois nós vamos gerar um documento e encaminhar quem de direito. Se vai ser para o vereador, se vai ser para a igreja, se vai ser para a escola, se vai ser para a prefeitura, ok? Então está aberto, quem quiser consideração.
Boa noite para todos, cumprimento a mesa, né, todos os presentes. Eu sou Flávia Camargo, sou da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade. Queria iniciar cumprimentando as crianças e a diretora, lógico, né, que teve a iniciativa do trabalho. Eu sou professora também, né? Ontem estive reunida com as orientadoras educacionais da Rede Municipal de São José dos Campos, tratando exatamente do tema superação da violência nas escolas, porque cada vez mais, né, a violência tem entrado nas nossas escolas e nós sabemos que a violência na escola ela é consequência, não é causa, né? A causa muitas vezes é trazida da própria família, da sociedade, né, dessa cultura de violência que existe na nossa sociedade. E quando a gente vê uma escola trabalhando essa questão da paz, né, como ser pacificadores numa sociedade tão violenta, a gente fala, não, nós temos que ter esperança mesmo, né, que as coisas estão acontecendo, porque tem que ser por aí mesmo, é lá que começa. E nós, em São José dos Campos, nós queremos fazer esse trabalho em algumas escolas da rede. E eu queria já pedir, né, para vocês se a gente podia conversar uma hora, né, trocar ideia de como a gente pode iniciar esse trabalho nas nossas escolas. São escolas públicas, não são confessionais, mas a gente quer começar um trabalho no sentido de que as crianças despertem para perceberem que elas podem começar nas suas casas, né, nos seus ambientes e na escola a ser instrumentos de paz e a construir essa nova cultura de paz que a gente quer ver acontecer após essa campanha da fraternidade. Então, queria pedir, né, autorização para que um dia a gente pudesse conversar sobre isso. Tá bom? Obrigada. Obrigado. E aproveitando o gancho, deixo aqui para as escolas, para a Patrícia, talvez levar para a Secretaria de Educação, a campanha tem esse trabalho também de fornecer uma formação para os educadores sobre a cultura da paz, a não violência. Então, se precisar só entrar em contato, a gente trata depois como levar essa formação de paz aos educadores e talvez também para os alunos. Quem que levantou a mão lá atrás? Alguém? Ali, ó, lá da PJ, é isso? Ah, estou de olho. Juventude, pensei que não ia se manifestar. Vamos lá. Boa noite, eu sou a Sara, sou da Pastoral da Juventude, moradora aqui de Jacareí, do bairro Jardim Santa Maria. Para iniciar essa conversa, eu queria citar o que você disse sobre o Papa Francisco, que ao pensar socialmente, nós estamos fazendo o Evangelho, né? Vivendo o Evangelho nu e cru. Eu acho que é importante a gente ter essa visão, é extremamente necessária. E a partir disso, a gente tem a noção de que lutamos por aqueles que são pobres, marginalizados da sociedade. E a gente diz isso porque o que gera violência é a desigualdade social. Porque quem não tem dignidade vai ser violento. Então é por isso que é importante que a gente invista em política pública. Porque a gente observa que em bairros mais centrais, eu tenho mais saneamento básico, eu tenho coleta seletiva todos os dias, eu tenho escolas mais bonitas, talvez a educação seja a mesma, mas são escolas mais estruturadas, né? E é importante que a gente invista em políticas públicas, porque as políticas públicas vêm trazendo dignidade às pessoas, às jovens, né? E todas essas violências citadas, a partir das políticas públicas, elas são melhoradas, elas conseguem ser vencidas, né? Porque quando a gente dá dignidade a uma pessoa, essa pessoa deixa de ser violenta. E isso não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa estrutural, é uma coisa que é pesquisada, a gente sabe disso. E nós, como seguidoras e seguidores de Jesus Cristo, temos que ter isso claro para a gente, né? O texto base da campanha da fraternidade aponta isso. Ele apresenta vários dados que nos mostram que a desigualdade social é a que gera a violência, a geradora da violência. E essas violências, como o narcotráfico, como a violência doméstica, a violência contra homens e mulheres, a maior parte delas é causada por pessoas pobres, que têm a mesma classe social, a mesma cor de pele. Será que isso é uma coincidência?
Então, eu deixo aqui como propósito o investimento em políticas públicas, educação, saneamento básico, que é o que a gente vem discutindo já nas campanhas da fraternidade anteriores, e nessa a gente vem reforçando também. Obrigado, Sara. E eu costumo dizer que a juventude, muitas pessoas falam que é futuro. A juventude, para mim, é presente. E nós temos uma... A gente vê que hoje, você falou em investir em políticas públicas, nós precisamos dar vez e voz para a nossa juventude, até dentro da igreja também. Dentro da igreja, na sociedade como um todo. Porque amanhã nós não vamos ter o que comemorar. Nós estamos aqui, enquanto seres humanos, discutindo que nós, e pelos 12 campos de superação de violência que o Luigi leu, nós vimos o quê? Que o ser humano ele está ainda em fase de escravização. Esse é um grito, a campanha de fraternidade é um grito de salva-vidas. Hoje, independente de situação financeira, você não tem paz. A gente, lógico que a prioridade de Deus são os pobres. Se a gente buscasse viver a justiça, não teria tantos pobres, porque é muito complicado. A prioridade de Deus são os pobres, e hoje a gente vê que a violência, com essa violência, quem mais sofre, lógico que são os pobres. Porque eu acho que o mínimo que nós devemos ter enquanto seres humanos é o que comer, aonde morar e o que vestir. Então, a gente vê que a política pública, ela dá, sim, um amparo, uma ajuda. Mas eu acho que está precisando da sociedade ter atitudes, se envolver mais, porque não adianta. Hoje, muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm segurança. Muitas pessoas têm convênio, mas vivem em depressão. Então, a gente precisa, essa campanha de fraternidade é um grito para salvar vidas. E aqui, na voz da Sara, a gente vê que, agora nós estamos aqui do lado da secretária de assistência, tem lá a gerência da juventude, então a gente vai começar a discutir, a construir a política pública para a juventude, mas deixar que os jovens falem como que eles querem que seja, porque a minha fase de juventude já passou, já estou no caminho da terceira idade. Então, não muito tempo, né? Passou faz pouco. Não, foi ontem que eu fiz 18. Então, mas é muito sério isso. E assim, e aqui eu peguei lá, fazendo a matéria, acompanhando a TV Câmara lá na escola, e uma da cartilha que foi estudada foi a oração de São Francisco. E assim, eu acho que nós precisamos pensar primeiro num coletivo e segundo, nos comprometer mais. Na história de São Francisco, o que mais me chamou a atenção, lógico que a doação dele, ele deixou a riqueza e foi viver como pobre para ajudar os pobres. O que mais me chamou a atenção, eu acho que é isso que nós precisamos, enquanto conscientes, que nós devemos ser protagonistas da cultura da paz, foi quando ele bateu na porta, foi para pedir comida, para levar lá para os leprosos, excluídos, e hoje nós temos tantos de exclusão. Temos lá a questão da religião, que exclui, tolerância religiosa, a questão de pele. Então, hoje tem vários tipos de lepra. Mas São Francisco bateu lá numa casa para pedir alimento para levar para aqueles leprosos que já viviam excluídos da sociedade. E quando ele bateu na porta, o dono da casa cuspiu nele. E aí vem o maior exemplo de superação da paz e maior exemplo de ser realmente pessoa da paz e bem. Ele pegou, limpou aquela gusparada e falou, isso aqui é para mim, agora dê para o pobre. Então, a atitude para nós mudar na sociedade, sem dúvida nenhuma, é isso daí. Né? Então, é a gente se doar mais, se comprometer mais, independente de quem vai estar falando sobre a sua posição. Então, eu acho, tem que começar da gente. Mas a gente não olhar só quem está... amar os nossos amigos é fácil. O difícil é amar os nossos inimigos. Então, eu acho que precisa ter essa atitude de São Francisco. As ignorâncias, isso é para mim. Agora, o que eu vou doar é a minha contribuição para mudar a sociedade. É para mudar e melhorar a sociedade.
Eu só queria responder a Sara 2 pontos. Inclusive, a minha especialização, meu mestrado é sobre políticas públicas, inclusive de infância e juventude. E hoje trabalho só com isso. Política pública tem 2 atores, o próprio poder público e a sociedade civil, que somos nós, igreja, entidade, cidadão. Como que nós participamos? Até deu a dica, nos conselhos municipais. É lá que nós temos que estar, enquanto sociedade, cobrando as políticas. Porque ficar do lado de fora só gritando e batendo panela, talvez dê efeito. Mas estar dentro e falar ou dar sugestões é muito mais rico e engrandece a questão. E já adiantando um pouco o que a Lucimar falou e que você falou da desigualdade, é o primeiro ponto do tema, vai falar que toda a violência é fruto da desigualdade econômica no mundo, principalmente no Brasil. Mas, para a campanha do ano que vem, nós estamos já fechando isso em nível nacional com a CNBB, deve sair agora da Assembleia em Aparecida. Essa questão é um pedido do Papa Francisco, que nós celebremos, a partir do ano que vem, o domingo que antecede o Cristo Rei, o Dia do Pobre. É uma celebração que o Papa Francisco está solicitando, meio que, ele não solicita, né? Ele já encampa, que nós, inclusive a campanha, vai criar a celebração do Dia do Pobre. Não é para levantar o pobre, mas é para ver as situações que levam as pessoas na pobreza. Então, isso vão ser atos concretos para a campanha de 2019, que inclusive vai tratar de políticas públicas, a campanha do ano que vem. Então, o texto já está praticamente escrito, esqueleto. Agora, em julho, nós temos um seminário nacional, onde a Comissão Nacional faz esse texto, que é um texto base, né, que é um livrinho que traz todo o conteúdo da campanha, e aí faz as formações no fim do ano para começar a campanha no ano que vem, né? Então, é só dando essa resposta para você aqui. Se não participarmos dos conselhos, inclusive é um gesto concreto, é nos apropriar dos conselhos público, é muito importante. Quem que levantou ali? Boa noite a todos. Uma reflexão que eu tive nesse início, e é com relação eu sou a mãe de um dos meninos que falaram, do João Caetano, e me veio uma questão de enfrentamento até dele, porque nós sofremos uma violência, de 2 assaltos na nossa vida, e a última foi muito com traumas e tudo mais, e me veio essa questão da superação, de como nós 3, e ele fez o enfrentamento dele, da superação dele, de se propor a vir aqui, e eu falei, poxa, eu acho que é um caminho bem prático, né? E até enquanto gestora pública que eu estou hoje, na Secretaria de Mobilidade Urbana, que um dos projetos, uma das atitudes, né, que os alunos foram até o Parque dos Eucaliptos, e tivemos um momento com os agentes de trânsito, a gerente de educação de trânsito, para tratar esse assunto sobre a consciência e trazer a paz, que é um dos temas que a gente sabe que a violência da mobilidade do trânsito existe. Então, enquanto gestora, nós estamos nesse caminho também, de trazer essa atitude, seja numa faixa de pedestre, seja num sinal que está fechado e não passar, e tantas coisas que eu ouvi dos meus filhos dentro de casa que foi dito lá, né? Então, é só para fazer esse comentário que eu achei importante, oportuno. Está anotado. Anotamos aqui. Boa noite a todos. Eu sou o Padre Messias, da Paróquia Santa Cecília, aqui em Jacareí. Eu achei muito bonita a atitude, né, da escola Nossa Senhora das Graças. Eu sempre falo lá na catequese, um dos pensamentos gregos, se não me engano, de Pitágoras ou de Tales de Mileto, que diz: eduque uma criança para não ter que punir um adulto, né? E em um dos vídeos da campanha da fraternidade que a gente passou
durante as nossas celebrações da Quaresma, é um testemunho muito bonito, se eu não me engano, em Santa Catarina, onde o padre que acompanhava o projeto dizia que se investisse R$400 em um adolescente e um jovem, você evitaria de ter que gastar R$4.000 para mantê-lo no sistema prisional. Então é uma questão também de inteligência, né? Se você investe e dá esperança para uma criança, para um adolescente, para um jovem, com certeza há uma grande possibilidade dele se tornar uma pessoa da paz. E também, acho que a Patrícia, né, comentou sobre a questão da família, né? Se uma família estiver bem estruturada e o poder público investe na família, ela mesma cuida dos seus, cuida da criança que está chegando e cuida daqueles que estão, né, terminando a sua trajetória. Então, uma família, né, bem organizada, se o Estado investe nisso, com certeza ele vai evitar, né, uma série de gastos e sofrimentos para toda a sociedade. Então, investindo nas crianças e na família, eu acredito que seja um dos pontos fundamentais para que tenhamos paz. Amém. Eu queria ressaltar um pouquinho também, quando a nossa jovem ali, né, coloca da pastoral, né, que você participa também. É importante o seu olhar, e eu preciso dividir com vocês que tanto a Secretaria de Esportes quanto a Fundação Cultural tem feito um trabalho descentralizando as ações, né? Durante esse o ano todo que passou, o ano passado, muitas das ações que eram na região central foram para os bairros, e os bairros com maior dificuldade, mesmo os mais afastados. Então, é um olhar nosso do governo de estar chegando mais próximo de quem precisa, até por conta do acesso realmente. Nós precisamos ter um olhar mais territorial, né? Quando a gente fala das ações do CRAS, e de fato, quando o padre cita realmente a importância da família, né? É que o poder público tem ações junto com a assistência social, os psicólogos, é uma equipe multidisciplinar que atua na garantia desses direitos, porque a ausência da garantia também é uma violação, né? É uma violência você não conseguir garantir os direitos de acesso à educação, à saúde e um futuro digno. Então, existe uma série de fatores, e a gente fala muito sobre os vínculos familiares, né? Nessa consolidação, que ainda que a gente tenha um viés profissional, nós precisamos sim instituir dentro das nossas famílias e do nosso cotidiano a cultura da paz, né? Em alguns momentos do ano passado, nós levamos alguns servidores para participar de alguns eventos que falavam, de seminários que falavam sobre a cultura da paz. Porque além, né, da responsabilidade nossa de oferecer a política pública, nós também temos que humanizar os serviços dentro do poder público, né, para que nós possamos entender que a gente tem responsabilidade, mas podemos ter um olhar humano e mais próximo com respeito, né? Então, é muito importante a gente ver todos nós, nesse momento, desde a juventude, e todas as idades, a melhor idade, a boa idade, como a gente faz, mas garantir dignidade às pessoas, né? E a gente discorrendo agora não como gestora e não como representante do prefeito, mas como munícipe e como mulher, eu falo muito sobre a importância do amor, né, do afeto, de que a gente precisa, como cristão, estabelecer em qualquer momento que a gente ocupe, qualquer cargo que a gente ocupe, ou qualquer momento, qualquer oportunidade que a gente tenha. Mas é falar sobre o amor incondicional, o amor verdadeiro ao próximo, tudo o que a gente faz, e isso qualquer profissão, em qualquer momento, tudo o que a gente faz com amor tem um reflexo maior, e a gente deve, de fato, se espelhar, sim, no nosso Criador, né? Com certeza o maior exemplo. Mas falando agora como munícipe mesmo, nós temos que entregar para a nossa cidade um serviço de qualidade, mas precisamos, quando deixar o governo, ter deixado a cultura da paz instituídas nos nossos serviços públicos também. Eu já estou na terceira paróquia de Jacareí, porque fui pároco na Zona Oeste, lá em São Francisco de Assis, administrei a paróquia de São Silvestre e sou pároco também da Igreja Matriz aqui. E por mais, eu posso dizer que conheço um pouco, pelo menos uma região da cidade. Ainda falta outra para conhecer um pouco. Vou pedir para ir para outra paróquia do outro lado agora, para conhecer um pouco. O que eu gostaria de destacar de fato, nós temos essa desigualdade, ela existe,
Mas também nesses espaços nós temos muitas ações positivas e que muitas vezes a gente não divulga, com que a gente não promove, com que a gente não ajuda essas ações. Então, os lugares a gente dá um jeito, né? Quando a gente está num lugar mais assim, a gente dá... A comunidade se une, a comunidade tenta buscar os seus benefícios, por mais que possa haver uma ausência do poder público, mas tem muita coisa bonita, e eu acho que é isso que a gente deveria também procurar valorizar mais as coisas belas e bonitas. Santo Inácio diz assim: o cristão, e aqui estou falando principalmente dentro desse tema hoje, o cristão precisa ser abelha, sem ferrão. A abelha pousa na flor, tira o que ela tem de melhor e produz mel. Ao contrário, o cristão não pode ser mosca. Mosca pousa na sujeira e transmite doença. Então, eu deixo aqui um caminho também, né? A gente conseguir perceber as coisas positivas, incentivá-las, levar, né? Como essa experiência aqui que querem levar para São José, tantas outras experiências que aconteceram, eu acho que esse pode ser um caminho também. E eu destacaria ainda uma questão que volta e meia eu falo. Nós precisamos invadir espaços, viu? As nossas praças precisam de vida, as nossas ruas precisam de boas conversas. Nós precisamos invadir esses espaços para que outras coisas que são causa de violência possam se dissipar. Eu assisti até com tristeza que parece que essa semana, terça-feira, vi um noticiário, houve um assalto na Praça da Matriz, 8h30. Eu fiquei até pensando que eu devia estar dentro da igreja porque eu estava atendendo nesse momento e o meu pessoal lá fora vendendo bolinho. Eu fiquei pensando, se de fato o pessoal tivesse ficado muito mais gente na praça, talvez acho que esse ato de violência não teria acontecido, porque a criminalidade não gosta muito de pessoas perto, elas acabam se afastando. Então aqui também acho que há alguma coisa que nós podemos somar, né, para ajudar nessa superação. Eu penso também, padre, que a gente precisa, a família, tomar os lugares de família. Né, que a gente vê hoje as praças, hoje todo mundo é ligado na internet, que traz coisa boa, mas também, hoje também é um canal de misturar tudo. E aqui, às vezes, eu vejo dificuldade da gente fazer um silêncio, porque ninguém dá o que não tem. E acho que nós estamos precisando, para banir um pouco essa violência, a gente buscar um pouco de silêncio. Às vezes, eu vejo aqui, quando... Vou dar um exemplo bobo, mas a gente leva para a gente pensar também. E a gente andar com tranquilidade, a gente evita a gente fazer gestos de violência. Aqui, por exemplo, tem um momento na sessão de Câmara, um instante de silêncio para a gente ser solidário às famílias dos entes queridos. E eu costumo fazer, no mínimo, 30 segundos, contado no relógio. Que dificuldade o povo ficar 30 segundos quietinho. Que dificuldade. Então, a gente precisa também trabalhar a gente, enquanto indivíduo, para a gente poder somar com o outro e mudar isso. Isso que o padre Messias falou, eu acho que é fundamental a prevenção. E é assim, é vergonhoso quanto que hoje você pega o que você gasta com uma criança e o quanto você gasta com um adolescente em conflito com a lei. Então, hoje, é uma ausência muito grande de políticas públicas de despertar na juventude o anseio de escolher a profissão, de se trabalhar, de se sentir importante para a sociedade e depois, quando comete um ato infracional, se gasta R$2.000, R$4.000 por cada um dentro de uma fundação casa. E nós não temos verba pública para ter vários projetos para ajudar a juventude a se tornar um cidadão do bem. Então, a essas né, contramão isso. Então, eu também comungo com o que o padre Messias falou, que nós deveríamos investir na prevenção. E nós gastamos muito depois correndo atrás do prejuízo. Né? Hoje, por exemplo, quanto a família não está sofrendo com dependente químico dentro de casa? E o quanto se demora para que se trate esse indivíduo?
Então, o resgate, as pessoas estão demorando muito, mas a prevenção, para mim, sempre é o melhor remédio, tanto para a saúde, como também para as questões sociais da nossa sociedade, que está muito ferida. Ainda, refletindo aquilo que eu falei para a Sara, política pública, né? Tem o papel do poder público e da sociedade. O Padre Cláudio já deu uma dica. Quantas praças, quantos espaços nós podemos promover, enquanto sociedade, a prevenção, ocupando. Não temos que só esperar do poder público aquele sistema paternalista, tudo é culpa do governo, tudo o governo, nós temos que fazer a nossa, vamos criar uma gincana, vamos fazer atividade. E aí eu trago um dado que ontem foi trazido para nós em São José, que em São Paulo, Patrícia, a violência doméstica, a estatística, né, do governo, é que, pasmem, 90% dos casos de crianças abusadas sexualmente é do pai. Não é avô, padrasto, tio, é pai. E aí, isso já não é tão alertante, ou não é tão mais novidade. A novidade é que essa pesquisa começou a aprofundar um pouco mais e falar quando isso acontece e como acontece. Aí identificaram que o domingo à tarde é onde tem maior incidência do abuso. Olha que engraçado. Por que domingo à tarde os pais abusam mais da criança ou da menina? Isso é um dado, porque se a gente tiver praça, atividade, e que eu até quase que brinquei com o coordenador ontem, falei, vai ver que é o Faustão que incentiva, né? Porque é o que passa no domingo à tarde. Então, nós temos que começar a prestar atenção nesse exemplo para nós começarmos a traçar linhas de enfrentamento. Aonde a juventude precisa de serviço? É óbvio que tem que escutá-los, mas quando eu trabalhei na Secretaria de Juventude, em política de juventude e prevenção às drogas, no governo retrasado, nós tínhamos um projeto de usar o espaço público das 10 da noite às 2 da manhã, com atividade para jovem. Porque que hora que o jovem vai para a rua? 10 horas. 10 horas é a hora que fecha os próprios públicos. Aí ele vai para a porta do shopping, porque o shopping não deixa entrar. Aí vai para os extra da vida, enche a cara, apronta, e aí fica toda a sociedade querendo higienizar novamente. Então eu falei, vamos criar atividade noturna. A pastoral do namoro da minha paróquia, ela começa às 11 horas da noite, o encontro de namorados, e acaba às 3 horas da manhã. Porque é a hora que os namorados estão namorando, não é durante o dia. Lá na Sagrada Família, em São José, é de noitão que tem um encontro, faz bailinho, faz palestra, faz louvor, faz adoração, faz o que for. É encontro de namoro, no horário que se namora. Então nós temos que prestar atenção nos sintomas, para nós combatermos o mal. Mais alguém? Tem lá atrás. Nós faremos a consideração da... Como é que é o seu nome? Meire. Oi? Meire. Da Meire. E depois das considerações, vamos para os finalmente, por causa do horário que a gente tem para encerrar, tá bom? Tá. Só parabenizando a escola Nossa Senhora das Graças, os alunos. E eu fiquei pensando assim, a Flávia quer levar para São José já esse projeto, multiplicar, eu acho super importante. Porque essa experiência vem reforçar aquilo que eu penso em relação à escola, aos professores. Falamos tanto de família, realmente a gente passa uma crise de família, famílias desestruturadas. Mas eu penso que ainda assim, os professores talvez ainda não sabem o papel, o valor do seu papel. Eu vejo muitas vezes falas de professores desmotivados e muitas vezes com tanta razão. E vendo a experiência deles, eu pensei, nossa, que lindo, né? Além de que está formando desde pequeno um cidadão para a paz, multiplicadores, está evitando a violência contra os professores mesmo, que eu acho muito triste quando a gente vê na mídia
situações de violência contra o professor. Acho mesmo um absurdo. Mas, enfim, minha sugestão é a seguinte: para os poderes públicos, uma motivação, um incentivo, um desafio para esses professores, principalmente da periferia do município, a multiplicar essas ações da paz com os alunos. Eu acho que criaria, além teria todos esses benefícios que eles mesmos... que pena que o aluno não pôde falar o que foi para mim, assim, com as palavras deles mesmo. Mas acho que é uma marca na vida deles e isso se multiplica e vai chegar na família. É o sentido inverso, não é da família para a escola, é da escola para a família. Eu acho que isso é muito possível. Então, dado o horário, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Só fechando, deu 8 propostas de tudo que falou aqui, eu acho que vai dar um bom caldo depois, viu? Bom, então, finalizando a sessão solene, passamos agora a palavra para a presidente desta casa, a vereadora Lucimar Ponciano, para as considerações finais e pedimos para que os integrantes da mesa e as autoridades permaneçam no plenário para as fotos e entrevistas oficiais. Com a palavra agora a vereadora Lucimar Ponciano, que fará o encerramento da solenidade. Tem um pensamento africano que eu gosto muito. Ele fala assim que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E é assim que nós vamos superar a violência na sociedade. E lembrando que cada um deve fazer, desde o seu acordar, no seio da família, na rua, essa promoção da paz. Ser ativista da cultura da paz, se comprometer com a paz e bem, como São Francisco de Assis. Então, aqui eu quero agradecer a presença da Patrícia Juliane, representando o prefeito Isaías Santana e todo o seu executivo, o Luíde, da campanha de fraternidade, e aqui eu vou também provocar, como eu provoquei lá onde São José, que, enquanto católica, apaixonada por ser católica, atuei, acho que 35 anos nas pastorais sociais da Igreja Católica, e eu sinto muito, quem está aqui aprendeu, quem está assistindo está aprendendo também, mas eu sinto muita falta das pastorais sociais, junto, sendo envolvida, incentivada a abraçar a campanha da fraternidade, principalmente quando é sobre questões sociais. Então, aqui, a gente, na presença do Luíde, também esse compromisso para ele colocar mais um aí, uma proposta, de envolver as pastorais sociais, que eu sinto que elas estão precisando de oxigênio e também mais ação, inovação para atuar na igreja, para servir melhor a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente poderia estar cheio de todos os agentes das pastorais sociais aqui. Eu estou vendo aqui pessoas que trabalham com o Vicentino, a Fátima ali do Flórida, mas a gente está vendo que falta muito a presença nas campanhas da fraternidade das pastorais sociais. Aqui eu agradeço ao Padre Cláudio por estar aqui, representando a igreja, o Padre Messias. E, então, assim, eu agradeço a presença de todos, principalmente das famílias que trouxeram as crianças aqui, porque a criança é o futuro, mas o presente é a nossa juventude. Então, a gente agradece a presença de todos, que a gente possa dar continuidade, porque hoje foi apenas uma provocação, né, Luiz? Uma breve provocação que deve sair daqui com esse comprometimento da gente procurar se comprometer. Nós, enquanto legisladores, executivo, e também enquanto igreja, enquanto sociedade. Então, eu declaro, agradeço também aos servidores que estão trabalhando nessa sessão solene, que organizou também essa sessão, e declaro encerrada essa presente sessão solene. Então, boa noite a todos e paz e bem, como diz São Francisco de Assis.